E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou a professora Giovana e hoje a gente vai corrigir a questão de número 47 do caderno branco da prova de Ciências Humanas do Enem 2019, certo? E agora eu vou fazer a leitura do texto com vocês. A criação do Sistema Único de Saúde, SUS, como uma política para todos, constituiu-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar com valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Então, a gente tem um texto aqui que fala sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, e que mostra esse sistema como uma política do Estado, uma política pública que tende a beneficiar todas as pessoas da comunidade do Brasil que vão, através desse sistema, ter assistência de saúde, etc, etc. Certo? E ele retoma também o fato importante de que esse é um sistema, é um direito que está previsto na Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, que trouxe uma série de benefícios políticos, sociais, de debates que vinham sendo travados até aquele momento. E amplia, então, a cidadania e os direitos básicos de uma série de pessoas, como a saúde, acesso à escola, etc, etc. Certo? Então, frente a esse texto, a gente vai ver o enunciado da questão. Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são: então, o enunciado da questão pede para que a gente leia e absorva as informações do texto e identifique nas alternativas duas justificativas, duas aqui como traz a questão, duas características que vão tornar possível, então, essa política pública, ok? Vamos às alternativas. A. Paternalismo e filantropia. Bom, políticas paternalistas são geralmente políticas que tendem a trazer benefícios em troca de uma devoção, digamos assim, a essa figura política, e também são políticas mais autoritárias, porque justamente tem relação com essa ideia de pai, de paternalismo, de tomar conta e, de certa forma, também de um Estado que tem uma autoridade, como os pais têm, digamos assim. Então, essa ideia de paternalismo, ela não nos serve nessa questão, principalmente porque associa o SUS como uma moeda de troca, assim como é muito comum discursos que fazem isso com Bolsa Família ou outros programas sociais. Então, a nossa alternativa já está errada, mas vamos ver o outro conceito, a outra característica. A filantropia. Bom, a filantropia ela é entendida como um amor pela humanidade, né? Uma série de movimentos, de ações sociais que tendem a beneficiar um grande conjunto, um coletivo. Só que esses dois conceitos, essas duas características, paternalismo e também a filantropia, elas estão associadas a um preconceito que se tem com políticas públicas como o SUS, certo? Como se o Estado estivesse ali passando a mão na cabeça dos pobres, ou como se fosse uma benfeitoria e não um direito de assistência à saúde, que de fato é o que o SUS é, certo? Então essa alternativa está incorreta. Alternativa B. Liberalismo e meritocracia. Liberalismo a gente já corta porque no próprio texto está falando de uma presença maior do Estado, que é o preceito exigido de uma política pública. É o Estado pensando no bem-estar da população e agindo com suas ferramentas para proporcionar esse bem-estar, essa qualidade de vida e esses direitos. Então, quando a gente fala de um Estado liberal, a gente está falando de um Estado, na maioria das vezes, que é ausente, que deixa e que favorece as liberdades individuais e econômicas também. Então, o Estado liberal não conversa com o que o texto está trazendo aqui a respeito dessa política pública. E a ideia de meritocracia, ela está diretamente relacionada com a necessidade de ter um mérito para alcançar um objetivo ou uma recompensa. E bom, ter direito à saúde não deve estar necessariamente, segundo o que traz o texto aqui, associado com uma ideia de mérito, ou seja, só se tu te esforçar, tu merece uma assistência de saúde? Não tem muita lógica no sentido aqui, claro, recortando com o SUS e analisando o que o texto traz. Então, tanto o liberalismo como a meritocracia também são características que não estão na base do Sistema Único de Saúde. Alternativa C. Universalismo e igualitarismo. E aqui nós temos finalmente a nossa alternativa correta. Universalismo, um sistema universal de saúde que acessa todos, claro, com as suas limitações, que a gente pode fazer esse debate também, mas é um sistema que se pretende universal para todos. E, para além disso,
um sistema de igualitarismo, que prevê, através das suas regulamentações e da sua proposição, tornar tanto os cidadãos que têm dinheiro, quanto os que não têm, iguais no que diz respeito à questão de atendimento à saúde e aos preceitos básicos de saúde que todo ser humano necessita. E por isso é a nossa alternativa correta. Mas vamos ver as outras duas para saber o que mais a gente pode aprender com isso. Alternativa D, nacionalismo e individualismo. Primeiramente, que são dois conceitos que se contrapõem. O nacionalismo, ele significa um sentimento de pertencimento a uma nação e um reforço da devoção a essa nação. Ou seja, ele subentende um coletivo que não tem exatamente uma individualidade, porque o sujeito é, ao mesmo tempo, o seu próprio país, a sua própria nação. E, por outro lado, o individualismo subentende, então, uma postura individual, uma postura de crescimento individual, de benefício individual, não pensando no coletivo. Então, também uma alternativa errada. E, por fim, a alternativa E fala sobre o revolucionarismo e a coparticipação. Revolucionarismo é uma característica daquele que é revolucionário. E para haver uma revolução, subentende-se que precisa de uma ruptura, e é um conceito que não pode ser aplicado aqui quando a gente está falando de uma política pública, do SUS, etc. Então, esse conceito está deslocado. E a questão da coparticipação, ela é muito vinculada a, por exemplo, pessoas que buscam planos de saúde mais acessíveis e que pagam uma mensalidade para baratear os custos de determinadas consultas. E aqui, nesse contexto, dialoga muito bem com a questão da não abrangência do sistema de saúde, mas é justamente o contrário do que o SUS pretende fornecer. Então, também nem o revolucionarismo, nem essa ideia de coparticipação são a base do SUS, certo? Então, a nossa alternativa correta para essa questão é a alternativa C, que fala sobre o universalismo e o igualitarismo. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês a resolver essa questão. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações, de nos seguir nas redes sociais e de observar que aqui ao lado vão ter outros 2 vídeos que podem ajudar vocês nos estudos, certo? Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!